Vamos lá para análise macro. Bom, já começamos o dia aí com várias coisas que podem impactar o nosso mercado aqui internamente hoje e já começamos com o fato de que o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou novamente que se o Brasil perder a âncora fiscal, ou seja, perder a credibilidade das contas públicas do governo, isso vai gerar sim uma precificação de alta para os juros no futuro. Ou seja, isso dá a entender que se o Brasil não mostra confiança aí na questão dos gastos das contas públicas, o mercado automaticamente vai precificar juros mais altos lá para frente, o que inviabiliza os cortes de juros. O resumo da ópera é isso. Você tem que entender que quando o mercado não tem confiança e na relação do que o que está acontecendo com o governo e tem essa desconfiança de gastos cada vez maiores, automaticamente a taxa de juros futuros começa a subir. E isso é prejudicial porque a gente lembra, sempre que os juros sobem, a bolsa tende a cair. Então, no cenário macro, é esse o reflexo. E o Roberto Campos Neto veio novamente alertar essa preocupação com o cenário fiscal. Se perder credibilidade, expectativa de inflação sobe e juros automaticamente lá na frente vai ter que voltar a subir. Só que isso, óbvio, né? Não é um negócio aqui para a próxima reunião. Próxima reunião ainda é corte de juros aqui no Brasil. Só que antes era unanimidade que ia ser aquele 0,50 de corte. Agora já está criando aí expectativas aí que talvez até 0,25 venha. Só que não é o consenso. O consenso ainda é 0,50. Só que para a próxima talvez a gente não corte. Por conta também não só daqui do Brasil, tá? Tem a questão dos juros lá nos Estados Unidos e o Fed, que é o Banco Central Americano, como eu comentei, ele vai divulgar sua política monetária amanhã, é feriado aqui no Brasil, então hoje o movimento mais padrão do mercado vai ser uma proteção para esse dia que a gente vai estar fechado, porque amanhã a divulgação da política monetária lá, da taxa de juros dos Estados Unidos, não é novidade para ninguém. Eles vão manter inalterada. Só que o Powell, que é o presidente do Banco Central, vai falar logo após isso. E é isso que preocupa o mercado. Se ele falar de uma maneira mais dura, vai gerar uma precificação de queda para as bolsas lá e alta para o dólar. E aí, automaticamente, como a gente está fechado, pode ser que o nosso mercado aqui abra na quinta-feira já derretendo. Se esse movimento acontecer lá. Então, por isso que o mercado se protege um dia antes do feriado aqui no Brasil, beleza? Aqui também tem a questão da Petrobras, que divulgou lá o relatório dela, onde tem a produção, tem as vendas, e basicamente, ó, ela fechou com uma produção de 2,776 milhões de barris dia, isso é 3,7% maior do que no ano passado. Só que teve uma pequena queda aí na questão das vendas dos combustíveis, que aí caíram aí 2,9%. Aparentemente, isso é um dado um pouco misto, tanto é que a ADR, que é a ação cotada lá fora, no momento que saiu esse dado, não teve reação nenhuma. Agora, nessa madrugada, ela estava caindo zero, alguma coisinha, quase nada. Então, para a gente não tem reflexo agora para hoje, né? Mas é um dado a ser observado. E já falando de cenário global, nós tivemos aí o PMI industrial lá da China que saiu. Saíram dois PMIs. Um é o dado do governo e o outro é o dado privado. O dado privado veio maior do que o do governo. O do governo veio mostrando uma leve desaceleração e o privado veio acelerando. Obviamente que dá-se mais preferência para o privado. Só que a gente sabe que essa divergência não é boa, tanto que as bolsas agora nessa madrugada na China fecharam mistas. Nada muito relevante nem para um lado nem para o outro. Totalmente também à espera da decisão de juros lá dos Estados Unidos, do Fed, né? Lembrando, a China vai entrar em feriado de quarta até sexta-feira, então dá uma complicada porque ela vai ficar isolada lá, enquanto que tudo está aberto no mundo também. Então, para a gente, ela vai perder o reflexo aí nesses dias que ela está em feriado, né? E na Europa, nós tivemos aí dados do PIB da Alemanha e da zona do euro vindo melhores do que o esperado, dando uma leve aceleradinha, que seria bom, né, para a economia da Alemanha lá e da zona do euro. Só que também saiu um dado de inflação e veio dando uma acelerada leve
na parte do núcleo lá, que é o que mais importa. Então, deu uma precificada mais para um cenário negativo nessa madrugada na Europa, o que reflete negativamente para a nossa bolsa aqui no Brasil. E no cenário lá dos Estados Unidos, nada de muito relevante durante essa madrugada, só que hoje vai sair aí o dado de confiança do consumidor. E a confiança do consumidor é aquele mesmo raciocínio. Se vir mais confiante os consumidores, isso quer dizer que a economia dos Estados Unidos não está desacelerando e vai precificar o contrário, vai precificar com queda para a bolsa e alta para o dólar, porque dá a entender que o Banco Central vai precisar manter juros mais altos por lá. Então é sempre nesse racional a princípio por conta do momento que nós estamos vivendo nesse exato momento lá fora, né? Então tudo isso, pegando num contexto geral, ainda está dando um reflexo mais para negativo para a nossa bolsa aqui no Brasil e de alta para o dólar. Lembrando que isso ainda pode ser reforçado com uma proteção que eles façam aí antes do feriado, que nós vamos ficar fechados aqui e lá vai estar aberto, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui do Brasil abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!